Boa tarde. Hoje nós estamos conversando com o Daniel Nascimento. O Daniel, ele é diretor da AR Prime e recentemente também o grupo se tornou a autoridade certificadora credenciada ICP Brasil e também faz parte do grupo uma empresa chamada T-Service, que vende soluções de tecnologia e de segurança da informação. Bom, hoje nós vamos conversar com o Daniel sobre o que aconteceu, foi noticiado recentemente, inclusive no CryptoID, que os certificados SSL e TLS da Let's Encryption vão parar de ter interoperabilidade com outros certificados. Isso significa que milhões de sites terão problemas para, por exemplo, se conectar aos Androids. Então, nós acompanhamos muito a rede social da AC Prime e da R Prime, e vocês são as ACs que mais falam sobre SSL no mercado brasileiro. Então, por isso, nós elegemos o Daniel para vir conversar com a gente sobre isso. Daniel, você pode se apresentar, falar um pouquinho da sua empresa, isso já é uma praxe aqui nossa do CryptoID, e depois você contar para a gente o que está acontecendo, o que isso significa, enfim, a gente vai conversando. Perfeito. Primeiramente, obrigado, Suzana, Regina, pelo espaço que vocês estão dando para a gente poder falar um pouco sobre o mercado, os movimentos do mercado. Na verdade, nós somos em duas empresas aqui. Nós temos a T-Service, como vocês mencionaram, que é uma empresa que é mais focada em soluções, eu diria, mais encorpadas, né, de criptografia e também venda de hardwares, né, como HSMs, equipamentos para sincronismo do tempo, radiofrequência, entre outras questões. Então, a T-Service, ela trabalha mais mais soluções mais parrudas, eu diria assim. E temos também a R Prime, né, que é uma empresa especializada em identificação de pessoas, coisas e equipamentos, né? E também agora, como você também colocou, mais recentemente, a AC Prime, né, que é uma autoridade certificadora de segundo nível, e também focada, né, na identificação e procurando parceiros aí para a gente empreender por esse Brasilzão, né? Então, então, quem estiver assistindo, tiver interesse em empreender com uma empresa moderna, jovem, super antenada... Daniel não pode deixar de fazer sua propaganda, não está certo. Daniel, não tem aproveitar a super audiência que vocês têm, né? Não é sempre, então... agora, falando sobre a questão dos certificados digitais, como vocês colocaram, a gente está sempre procurando saber o que está acontecendo no mercado, para que a gente possa se posicionar, etc., e chegou a informação sobre essa questão, né, dessa empresa que emite certificados gratuitos, né, que a partir de janeiro eles terão um nível de confiança rebaixado, digamos assim, né, terão um nível de confiança menor, porque a Let's Encrypt ela não vai conseguir fazer a assinatura cruzada dos certificados. O que isso significa? Que alguns sistemas operacionais, por exemplo, como Android, você colocou que vai ser um dos mais afetados, versões anteriores deles, ao visitar sites ou aplicações que utilizam esse tipo de certificado, ele não vai conseguir validar ele não vai ter a validade pública daquele certificado, logo vai dar aquela mensagem de site não confiável ou aplicação não confiável. E isso a gente acaba trazendo mais como uma questão de alerta para o mercado, né, para as empresas que se utilizam dessa metodologia ou desse provedor, para que eles consigam se adequar a tempo, né? Ou seja, agora no começo de janeiro, dia 3 de dezembro hoje, então tem cerca de um mês para se adequar, para que as aplicações não sejam impactadas com isso, e em especial os usuários que vão acessar um site e vai ter lá uma informação de que não é seguro. Inclusive, numa época onde muitas empresas estendem, né, o feriado,
Isso pode prejudicar as empresas, porque vai ter que deslocar gente de uma hora para outra para ir atrás de um novo certificado. E a gente sabe que esse certificado, eu vou falar um pouquinho, você me corrige, hein, se estiver errado. Esse certificado que eles emitem não é um certificado que faz a validação da organização. Então, o usuário desse certificado ele está acostumado a entrar no site, a pedir, é feita uma conferência para ver se o domínio existe e é emitido automaticamente, ou seja, não tem a validação de empresa. Então, esse usuário também não está acostumado a passar pelo processo de emissão de um certificado que precisa fazer a conferência. A Suzana aqui, as nossas empresas, nós temos um certificado TLS-EV, que é o mais forte, né? Que a gente trabalha com isso, não poderia ser diferente. E a Suzana até que faz. É uma coisa que quem está acostumado é muito fácil, né, Suzana? Simples, não tem nenhuma dificuldade. Tem etapas adicionais, mas não tem nenhuma dificuldade a ponto de não consigo emitir de jeito nenhum. Não, consegue. Mas as pessoas precisam, às vezes, de auxílio. Você tem um suporte muito bom aí, não é, Daniel? Temos sim. O certificado falando um pouquinho do certificado de validação organizacional, ele é o que a gente acaba indicando para as empresas onde existe um tráfego muito grande de usuários. Porque no certificado com validação organizacional vem as informações da empresa, e isso confere ao usuário uma segurança de que ele está se relacionando realmente com o site daquela empresa, né? Quando nos certificados do tipo que a Let's Encrypt emite, que é um certificado de validação de domínio, as informações organizacionais inexistem, né? É óbvio que a gente compreende que muitas vezes por uma questão de custo, uma questão, né, de valores, as empresas, ainda mais, em especial as menores, acabam optando por esse tipo de certificado digital, né? Contudo, nós temos também certificados similares ao da Let's Encrypt nesse sentido, que são de validação de domínio, com um custo super acessível. E a empresa, ao adquirir esse certificado conosco, ela tem todo um suporte, como a Regina falou, especializado para apoiá-lo. Além disso, esses certificados da Let's Encrypt, ou desse tipo de certificado, eles têm uma validade sempre de 3 meses apenas, enquanto os nossos certificados, eles valem por 1 ano. Então, até a questão operacional, de ficar trocando o certificado a cada trimestre, isso deixa de existir adquirindo, né, um certificado conosco. Então, são esse tipo de benefício que a gente oferece, um suporte especializado. Nós somos a primeira empresa reconhecida como um parceiro corporativo de soluções corporativas da Global Sign, algo que nos confere, além de orgulho, a responsabilidade de fazer um bom serviço, prestar um bom suporte. Temos clientes dos mais diversos tipos e portes. Eu brinco que eu tenho desde de um cliente micro até um dos maiores bancos do país ou órgãos do governo, né, em nosso portfólio, além de outras empresas de diversos segmentos. Então, a gente tem a expertise e a vontade e o interesse de atender todos que quiserem esse tipo de certificado digital. A gente sente isso, né, Suzana, conversando, vocês gostam muito da solução de SSL, que agora, né, é TLS. Isso, exato. Exatamente. Agora, até nos nossos artigos aqui, a gente nem põe mais SSL para ir educando o mercado, mas a gente acaba falando. O nome mais forte. E porque vem aí, né, todo o 5G, ela vai proporcionar entrada de muitas aplicações no mercado hoje, e o SSL vai ser importante para identificar as pessoas, internet das coisas também, carros, aparelhos de televisão, geladeiras, entre outros. Literalmente, né? Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Então, o SSL, o TLS, lá estou eu falando do SSL, não é mais só para a identificação do site. Então, as pessoas, as empresas precisam ter mais conhecimento sobre isso, saber a importância
E a diferença dos níveis de certificados, que é o EV, o certificado de validação de organização, validação de domínio, quer dizer, as pessoas precisam se inteirar mais disso, porque a gente está vivendo numa era ultra conectada, onde a identificação digital é muito importante. A Suzana ontem, inclusive, finalizou um artigo que foi para o ar. Qual é o artigo mesmo? Identificar coisas, pessoas. Identificar, compartilhar. Confiar e conectar. Esse é o artigo dela. Que a gente faz tanta coisa que às vezes a gente se embora. Mas falando sobre a importância da autenticação. E a gente sabe que a autenticação, que é esse apertar de mãos nos sites, nas coisas, o TLS é fundamental. Então, esse alerta é um alerta muito importante. As empresas vão acabar sofrendo, são milhões, eu estava lendo antes da nossa entrevista, são milhões de sites que podem ser comprometidos, é uma pena isso. Enfim, eu acho assim, sempre achei. Eu não sou muito a favor do certificado de validação de domínio, mas como a Suzana falou, a gente está aqui não é só para dar opinião, né? Para ouvir mais. Mas, enfim, eu não sou muito fã, na verdade é essa, porque eu acho que as pessoas têm que se identificar, porque atrás de uma validação de domínio você pode ter uma empresa mal intencionada, a verdade é essa. Mas, enfim, de qualquer forma é melhor, porque as empresas bem intencionadas e que você tem certeza que é aquela empresa mesmo, você pode fazer a sua transação tranquila, porque o certificado ele faz a criptografia necessária, não é, Daniela? Sim, exatamente. Você tocou em alguns pontos que são bem importantes, né? Eu vou tentar pegar cada um deles, começando pelo que você terminou falando sobre a identificação através dos certificados, né? Um certificado de validação de domínio, a gente tem notícias que já foram emitidos certificados para sites com o common name, né, o URL muito similar a um outro, um site oficial, onde, através de phishing, você era redirecionado para esse site que tinha um certificado e acabava dando informações que não eram, que eram críticas, né, informações sensíveis, e acabou sofrendo, e essas pessoas acabaram sofrendo impactos depois. Então, o certificado de validação de domínio, ele tem essa, digamos, fragilidade, né? Como você não tem a informação organizacional, muitas vezes você não tem certeza se aquele site que você está conversando, que você está se relacionando, realmente pertence àquela empresa. Você tocou num ponto que é o de validação estendida, né? O certificado EV, que é a validação mais forte que tem. E que a gente sugere, em especial quando são e-commerces ou quando tem informações muito importantes que são trafegadas pelo site. O tipo de certificado, ele no browser, na URL, onde vai a URL, você tem, por exemplo, a razão social da empresa, né? Então, você já sabe que é daquela empresa. Quando você clica, vem as informações organizacionais. Quando é um certificado organizacional, você clica no certificado, abre e traz as informações organizacionais. E onde validação de domínio isso não existe, né? Então, a nossa sugestão é sempre para um organizacional no mínimo, para sites que trafegam muitas pessoas, para sites que trocam informações importantes. Sobre as coisas, né? Nós temos soluções para atender esse tipo de demanda, né? Para conectar e para proteger. A gente realmente viu uma era de muita conexão, e a tendência é isso cada vez ser mais consolidado, né? Cada vez mais conectado e tal. E aí vem o desafio de como você protege, como que você conversa com alguma coisa, né? Literalmente, né? Como que você sabe que aquela coisa que você está se relacionando, se é realmente a geladeira da sua casa, se é realmente o seu Wi-Fi, se é realmente sua máquina de lavar, se é realmente o seu aspirador de pó, né? Então, é nesse cenário que o certificado digital ele entra como uma peça fundamental para garantir, né, esse tipo de identificação, e mais do que identificação, a confiança naquele objeto, naquela coisa, melhor dizendo, né? Então, nós temos soluções para isso também. Nós temos diversas soluções que são
fácil implementação e bastante interessantes. Você sabe que a gente conversa muito, né, sobre isso, e da internet das coisas, cada hora a gente vê um novo viés para o certificado DLS. Então, por exemplo, ocorrem coisas que a gente não tinha... Eu, por exemplo, não tinha passado na minha cabeça. Semana passada, entrevistando um outro profissional da área de segurança, ele estava falando da importância, de, por exemplo, do SCL estar presente nos equipamentos, nos terminais de leitura de crachá. Por quê? Porque você não precisa roubar um crachá para entrar numa empresa. É só o hacker invadir aquele terminal e aí ele põe lá as credenciais que ele quiser. E aí a pessoa, a invasão é feita com muita naturalidade e sem nenhum alarde, tudo isso. Então, são esses terminais, também sinal de trânsito, né? Semáforo de trânsito. Então, o Medidores de SSL... energia elétrica, por exemplo. Exatamente. Dizem, inclusive, aquele apagão que teve aí o Brasil inteiro foi uma ação dessa. Um ataque. É um ataque hacker. Vocês também, pela T-Service, vocês acabam acompanhando muita coisa, porque a gente sabe, né, que vocês trabalham com empresas que vocês nem podem falar o nome das empresas e com equipamentos de defesa, com sincronismo, enfim, vocês trabalham com coisas assim bem interessantes, dá até um filme, né? Bem diferentes, né? Então, o SSL também entra pesado, né, nas soluções da T-Service, não é, Daniel? Entram sim. Os hackers, eles sempre procuram brechas no sistema, né? Então, cabe a nós tentar dificultar o máximo a vida deles. E como você colocou, no registro de ponto, no equipamento para registrar ponto, pode ser um local de fragilidade para que ele entre e pegue dados sensíveis da empresa. Então, o certificado digital, ele tem uma aplicabilidade enorme. Praticamente em qualquer coisa que você pensar, e ó, de novo a palavra coisa, né? Ela fica até ela sendo muito utilizada, mas é verdade, qualquer coisa que você pensar na catraca, onde bate ponto, equipamentos médicos. Equipamentos médicos, aonde você deixa a sua credencial ou informações de alguma forma, você tem que proteger, né? E uma das coisas que é legal que você tocou, a gente, a T-Service, ela já atua há mais de 18 anos, né, no mercado, com esse tipo de solução de criptografia, sincronismo de tempo, entre outras coisas. E a R-Prime, posteriormente a C-Prime, ela nasceu por conta da sinergia entre os negócios, né? De um lado, a gente trabalha a identificação e do outro lado, a gente trabalha a infraestrutura onde essa identificação é utilizada, né? Então, nós temos diversos projetos onde, por conta dessa sinergia, a gente entrou com as duas empresas, uma provendo toda a infraestrutura, né, tecnológica, de hardware e tudo mais, sistemas, e a outra empresa entrando com a parte de certificação digital, com a parte de identificação das coisas das pessoas. Por isso é um ponto que a gente gosta muito de tocar aqui, e isso não é falar por falar, mas falar porque é uma verdade. A gente não vende produto, a gente não vende certificado, nós vendemos soluções, né? Então, o certificado é um pedaço da solução, o equipamento é outro pedaço da solução. A nossa ideia sempre é unir forças das duas empresas, dos dois times técnicos, das duas expertises, para que a gente sempre consiga fornecer para o cliente final uma solução que atenda ele, eu brinco, de A a zinco, né? Parafraseando aí um remédio, mas é exatamente isso. A gente a gente faz com que os projetos eles contemplem todo esse processo de segurança, de identificação que as empresas tanto precisam. E hoje, por conta da LGPD, isso está sendo muito latente. Coisas que eu posso tocar aqui brevemente, para a gente não se estender tanto, mas gestão de chaves em equipamentos criptográficos, em hardwares criptográficos, em HSMs. A gente está conversando com muita gente a respeito disso. Porque hoje, em empresas que têm de 1 a 3 mil certificados, o comportamento que nós percebemos é que os certificados eles ficam andando entre as áreas, porque a área fiscal precisa,
o RH precisa, o pessoal da contabilidade precisa. Então, que o certificado fica andando entre as áreas. O certificado anda, o certificado ele tem vida. E qual que é o problema disso? Muitas pessoas acabam tendo acesso a uma informação que devia ser muito restrita, que é a senha do certificado. E tendo acesso a essa senha, elas podem fazer muitas coisas. Pode acessar o e-social e ver as questões trabalhistas, salários, etc. e tal. Ele pode acessar o conectividade social e ver a questão de fundo de garantia dos colaboradores. Pode acessar a Receita Federal e ter acesso às declarações de imposto de renda. Você está falando da pessoa ver. Agora, você imagina um funcionário mal intencionado, que a gente sabe que, estatisticamente, é uma coisa entre 60% e 65% das invasões ocorrem internamente, né? Internamente, sim. Recursos internos. Você imagina um funcionário mal intencionado fornecendo esses dados a ponto da empresa ser comprometida e ter que pagar as multas da LGPD. Quer dizer, exatamente. É uma economia muito pequena, o valor de um certificado, pelo amor de Deus, coisa de 300. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas essa conta vai chegar. Gente... Essa conta vai chegar. Sim. Infelizmente, essa conta vai. Infelizmente, para quem não olha isso, vai. Mas aqui, uma das coisas que a gente fala muito, está falando muito, mas é legal que muitas empresas estão com essa visão, né? Por conta da LGPD e tal, eles têm procurado, e pessoas que nós conversamos no passado, que na época não fazia sentido e hoje fazem e nos procuram novamente, é sobre essa gestão dos certificados dentro de um HSM. Porque assim você começa a ter log, você começa a saber quem acessou, quando acessou, sabe? Você consegue determinar, ter controle sobre os acessos que o certificado faz. Isso é muito importante. Isso é importante. Você sabe demais. que a nossa empresa aqui não é grande, né? Porque, enfim, temos o CryptoID e a agência Insânia também. Então, nós chegamos cerca de 20 pessoas. Opa! 200 seria bom, hein? Ia ter que ir para o prédio inteiro. Mas vamos chegar lá. Certificado e tal, e nós temos um HSM, que é o HSM da Dynamo, né? Pocket. Pocket, onde Exato. nossos certificados ficam lá, inclusive corporativos e tudo, né, Suzana? Fica tudo muito bem guardado. E a gente também comercializa isso, né? E você sabe, Regina e Suzana e telespectadores, nem sei se são telespectadores ou internautas, mas enfim. E você pensa, um HSM é um equipamento extremamente seguro, extremamente prático de ser utilizado, e às vezes as pessoas acham que ele tem um valor exorbitante. Esse que você colocou, o Dynamo Pocket, eu te garanto, vocês sabem bem, eu garanto, é um equipamento de muito fácil acesso para uma empresa. Muito fácil acesso, não é um absurdo, e você se previne de muitas coisas, você se previne de muitos problemas que podem vir futuramente, se você deixa o certificado avulso por aí, né? Inclusive, em especial, se é um certificado tipo A1. Né? Não é só certificado, né? Os nossos contratos a gente guarda lá também, porque ele pode armazenar documentos. Inclusive, a gente precisa dizer que esse HSM foi um presente que nós recebemos de um dos nossos patrocinadores, que foi ele mandou para a gente experimentar, e a gente gostou tanto que não devolveu. Excelente. Utilizar. E eu vou te falar uma coisa, se um dia vocês precisarem de qualquer suporte, conta com a gente, que o nosso time é especialista em Pocket. Olha, que legal. Que ótimo isso. Que legal. Muito bom. Nós temos diversos projetos relacionados a Pocket, indo nessa linha. De novo, não é um investimento alto, não é um custo, na verdade, é um investimento, porque lá na frente você vai economizar muito utilizando esse tipo de tecnologia. É verdade. Daniel, a gente queria te agradecer muito por essa conversa, porque a gente realmente precisava de alguém falando sobre esse artigo que a gente está publicando agora.
E Legal. você sempre é muito bem-vindo aqui, né? Exatamente, não suma. Não suma. Pode deixar. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de conversar com vocês. É sempre um prazer e é sempre enriquecedor demais. Né? A gente, nessa troca que a gente faz, é sempre muito bom. Eu fico sempre muito feliz. E espero voltar, sim, muitas vezes. E só deixar aquele meu recadinho maroto, né? Fala, Daniel. Se precisarem, se quiserem, desde um certificado simples até um mais complexo, uma solução, procura a gente. Eu tenho certeza que a gente vai atendê-los aí de uma forma muito interessante e satisfazê-los nas necessidades. Então, vai ter plantão, né? Na primeira semana de janeiro vai ter plantão aí. Nós não paramos, pode vir a hora que for. O pessoal brinca comigo que eu fico no WhatsApp 24 horas. Se alguém mandar mensagem 2 da manhã, eu vou responder com o maior prazer. Né? Então, enquanto você não está fazendo yoga, né? Você está... vocês viram? Eu tentei aquele negócio difícil. Respeito demais quem faz e pratica de verdade, porque é bem legal. Então, enquanto tá eu não bom, estiver... Daniel. Um grande beijo, muito obrigada pela entrevista. Dá um grande abraço no Cris por nós, né? Isso, Pode deixar. lindo. Um beijo, Perfeito. tchau, até a próxima. Deus. Tchau, tchau.